Já quero fazer a pergunta para você. Você sente dores nas costas, dores no pescoço, dores nos ombros, no cóccix, nas coxas, na parte de trás, nas panturrilhas? Essas dores, elas evidenciam que a causa é ancestral. E você fica achando que dormiu de mau jeito, que pegou algum peso de forma errada, e aí começou aquela dorzinha. E há quanto tempo você já tem essas dores? Há quanto tempo seu corpo já está reclamando, pedindo atenção para esses sintomas? Então, seja dor nas costas, na nuca, nos ombros, na lombar, na posterior das pernas, né, nessa parte de trás, ela evidencia que sim, está falando de questões relacionadas ao passado, à ancestralidade que vem de pai, mãe, avós, bisavós, tataravós e todos os ancestrais do sistema. Dor nas costas, né? De forma, aquelas dores crônicas nas costas, elas têm sintomas comuns, como normalmente, sabe, uma dor difusa, que é aquela dor que você não tem um ponto específico, num geral, sabe quando dói as costas, você nem consegue identificar o ponto, sem uma causa clara? Aquelas contraturas recorrentes que às vezes você toda hora dá um mau jeito, ou qualquer coisa que faça, de repente você sente que, nossa, tô sentindo de novo as costas. E até uma sensação de peso nas costas. Quando você tem esse tipo de dor, isso significa o quê? Pela visão metafísica, que você está carregando o peso do clã, algumas lealdades invisíveis dos seus pais, avós ou família. Você está carregando o peso dos que vieram antes. Também pode significar que é uma crença de que precisa sustentar todo mundo emocional ou materialmente. Normalmente tem dor nas costas quem tem a responsabilidade, às vezes financeira, pela família. Normalmente tem dor nas costas quem também tem muita responsabilidade de cuidar emocionalmente de outros membros da família. E também pode estar significando, né, as dores nas costas, vergonha, culpa ou segredos de família que ficaram escondidos lá atrás. Segundo a mestre Louise Hay, em vários dos livros dela são maravilhosos e eu recomendo, ela associa as costas ao apoio na vida. Ou seja, quando as costas doem, a pessoa sente que não é apoiada, muitas vezes repetindo o padrão ancestral. Então, qual que é a afirmação para quem tem dor crônica, dor nas costas direto, que sempre acaba tendo dores nas costas? Você vai repetir essa frase para poder tomar consciência e aos poucos ir liberando essa dor. A afirmação é: eu honro meus ancestrais, mas devolvo a eles o que não me pertence. Sou apoiado pela vida e sigo mais leve. Então, pode usar essa afirmação, anotar, repetir várias vezes, que isso vai ajudar o seu consciente a ir dando comandos para liberar esses pesos do corpo. Quais que são normalmente, né, alguns sintomas que aparecem aí? A dor lombar, muita gente tem sempre dor lombar, né, com frequência. Hérnia de disco lombar, ou até aquela ciatalgia, que é a dor que cresce para o glúteo, na posterior da perna, né, que tem a ver com o nervo ciático. Gente, quando tem essas dores, mais nessa região lombar, o que que significa? Pelo sentido metafísico, né? É um medo pela sobrevivência. Então, é medo em relação ao dinheiro, trabalho, sustento, que já foi herdado da família. Ou seja, quando normalmente no seu sistema familiar tem muitas histórias de pobreza, perdas financeiras, muitas histórias de escassez, onde as famílias passaram por muitas situações de escassez. Então, é normal sentir essa dor no ciático, essa dor na lombar quando está relacionado principalmente esse chakra, primeiro chakra, né, o chakra base, que é o chakra que diz, nosso chakra raiz, que é o quê? O chakra da sobrevivência. Ou seja, gente, quantos dos nossos ancestrais tiveram que deixar suas terras por conta de guerras, tiveram que embarcar em navios para sobreviver com a família, né? E perderam tudo, né? Principalmente, né, os nossos ancestrais que viveram muitas guerras, muitos
bombas, né? Em países que tiveram bombas nucleares. Nossa, tem muita história, né? E todos esses, se a gente for olhar a linhagem, são os nossos ancestrais. E essas memórias a gente carrega, e por isso que chegam essas dores. Outra explicação, né, para essa dor lombar. Conflitos com pai e mãe a respeito de apoio material e segurança, né? Quando muitas vezes a criança presenciou muitas brigas dos pais por falta de dinheiro, por falta de condições de sobrevivência, literalmente do sustento. E também significam lealdades a crenças do tipo, na nossa família tudo é difícil. Quem aqui ouviu, né, a família dizendo isso, né, os pais confirmando isso em muitas falas? Isso tudo ficou armazenado no teu corpo. A crença de tudo é difícil, de que aqui ninguém prospera. Isso vai ficando armazenado e por isso ocasionam as dores lombares. E agora eu vou falar da coluna dorsal, que é aquele meio das costas, entre as escápulas, que é aquela dor entre as escápulas, que é onde aqui nascem as nossas asas, né? E a lombar, né? Então é bem no meio das costas mesmo. Se você sente essas dores no meio das costas, né? Que são normalmente doenças ou dores ali entre as omoplatas, né? Que é o nome dessa região ou uma tensão no meio das costas, ou até cifose, que é aquela corcunda, né? Se você tem essa coluna meio corcunda, isso já está evidenciando que tem questões ancestrais para você liberar. Então, qual que é o sentido, né, metafísico? O que que significa isso pela metafísica da saúde? A corcunda energética, ela simboliza culpa e tristeza que vem do passado familiar. Ou seja, quando no nosso sistema tem muitas histórias que evidenciam tristeza, perdas, luto, culpa, né? Também significam memórias dolorosas de injustiça, exclusões ou traições que aconteceram dentro do clã. Quando nas histórias dos teus antepassados tem histórias de traição, de trapaça, de deslealdade entre membros do próprio sistema familiar, tá? O que também está evidenciando aí essa dor, né, nas escápulas, perdão, na coluna dorsal, no meio das costas, tanto entre a lombar e entre as escápulas. É a sensação de não poder ser você mesmo, porque você precisa manter a tradição. Isso é muito forte, né? É como se fosse um peso de você não conseguir ainda ser você mesmo porque você está sendo puxado para trás. Por isso que dói bem no meio das costas, né? Porque é como se você se sentisse o peso de ter que manter alguma expectativa ou alguma tradição da sua família. Como se você se sentisse ainda responsável por manter essa tradição da família. E ainda a Louise Hay, ela liga ao meio das costas a culpa e ao passado, e a culpa em relação ao passado, que é aquela culpa herdada, sabe? Na minha família, as mulheres sofrem por amor, na minha família, os homens traem. Então, às vezes você está enfrentando problemas de relacionamento, problemas financeiros, e isso tudo agrava com aquela dor no meio das costas. Então, essa dor no meio das costas já conta, já entrega que sim, que tem uma questão familiar ligada à culpa das histórias do passado. E qual que é a afirmação de cura para você usar se você está sofrendo com dores no meio das costas? Eu solto as culpas e dores do passado que carrego pelo meu clã. Sou livre para seguir diferente, honrando minha família. Essa é a afirmação que você vai levar para o seu dia a dia, se você quer liberar essa dor no meio das costas. Então, normalmente, quando a pessoa tem muita dor na nuca, aquela rigidez cervical, né, como se tivesse travado aqui essa região de trás do pescoço, ou quando a pessoa apresenta torcicolo recorrente. Toda hora, vira e mexe, a pessoa amanhece com um torcicolo e acha que dormiu de mau jeito, que é o travesseiro, aí já trocou colchão, já trocou travesseiro e essa dor não passa. O que que isso está significando? O que que o teu corpo está dizendo com esse sintoma?